Olá, meus amores! Mais um vídeo do nosso canal programado para o dia de hoje. Para você que já me conhece, vamos continuar lado a lado, juntinhas, aprendendo e ajudando vocês ao cultivo das suas orquídeas. E se você é novo no canal, se inscreveu agora, eu sou Beth Mota, a senhora das orquídeas, e ajudo você a cultivar a orquídea que você tem na sua casa. Hoje vamos falar de uma orquídea que praticamente todas as pessoas, quando falam em orquídeas, lembram dessa espécie, que é a Phalaenopsis. As orquídeas Phalaenopsis, gente, elas são conhecidas também como orquídea borboleta. E essa orquídea é uma das mais comercializadas no mundo. Você sabia disso? Como essa orquídea, ela é uma das orquídeas mais cultivadas dentro de casa, porque ela realmente é uma orquídea resistente ao cultivo dentro da nossa casa. Hoje nós vamos aprender aqui alguns segredos e alguns cuidados que devemos ter com essa planta. Se a gente tem uma orquídea dessa na nossa casa, vamos aprender aqui a respeito da rega. Tanto o excesso de rega como a insuficiência de rega pode fazer com que você perca a sua planta. Mas antes de começar o vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre os nossos seguidores que toda semana, uma vez por semana, vêm até nós e com seus maravilhosos comentários, eles merecem uma consideração do nosso canal. Por exemplo, essa semana, o comentário sobre esse nosso último vídeo, Orquídeas da Felicidade, uma história de amor e generosidade. Você viu esse vídeo? Esse vídeo é lindo, gente. Olha aqui o que a Eliane Terezinha comentou a respeito desse vídeo. Ela disse assim: o amor como força pulsora em todos os momentos da nossa vida. Linda história. Gratidão, Beth, por esse conhecimento. A Cláudia Delome, lá de Florianópolis, disse o seguinte: vejo seus vídeos e só quero aposentar e cuidar do jardim. Parabéns pelos vídeos. É isso aí, Cláudia. Olha, eu continuo com o meu incentivo para você cuidar do seu jardim assim que você se aposentar. Mas eu sei que você já tem plantas desde já, né? Aprenda a escolher o vaso para a sua orquídea. Tem um comentário bem interessante da Adriana Veloso. Ela disse: muito bom essas dicas. A planta também precisa de água e oxigênio, assim como nós. Por isso, a escolha correta dos vasos. Exatamente, Adriana, é isso mesmo. A escolha correta dos vasos nos ajuda a cultivar melhor as nossas plantas. Esse vídeo foi bem legal, né? Vocês também podem acessar o canal e assistir esse vídeo. O Gonçalo Tintas, ele escreveu o seguinte a respeito do vídeo sobre o replante de orquídea comestível. Ele disse: novidade para mim. Eu nem sabia que existia orquídea comestível. Então aí, gente, ó, continue dando aí o seu like, se inscreva no nosso canal, dê a sua opinião, faça perguntas pra gente, que a gente, à medida do possível, vai respondendo. Eu tenho recebido bastante perguntas lá no WhatsApp, né? Então vamos falar da nossa maravilhosa orquídea Phalaenopsis, a nossa orquídea queridinha, a nossa orquídea borboleta. Hoje nós vamos falar sobre as duas questões que eu mencionei no início do vídeo, que é a rega excessiva, né? E também a falta de rega. Vamos mostrar o que acontece com a planta quando ela tem excesso na sua rega.
e quando também ela tem a falta de rega. Porque às vezes você tá lá e diz assim, puxa, mas como é que eu sei que ela tá precisando de água? Como é que eu sei que ela tá precisando que ela não tá precisando de água? Uma das coisas você às vezes vê se tá molhadinha ou não, mas às vezes ela já tá meia seca e a gente não sabe direito o que fazer, se molha, se não molha. E aí fica aquela dúvida. Uma coisa que você deve ter muito cuidado, você que quer cultivar essa espécie dentro de casa, a rega é muito importante. Então, equilíbrio na rega é a principal maneira da gente ter um bom cultivo e ter a nossa planta por muito tempo. Eu vou falar para vocês que não é só vocês que têm dificuldade, às vezes até nós mesmos, gente. Porque às vezes a própria temperatura faz com que a gente perca plantas e elas fiquem assim, tá? Essa orquídea era uma Phalaenopsis. Gente, essa planta, ela tava linda. Ela chegou a ter 8 folhas e ainda tinha uma brotação nova aqui. O que aconteceu com essa planta? Primeiro, eu já deveria ter trocado essa planta de vaso e trocado o substrato dela. Vou mostrar aqui para vocês que quando a gente compra essas orquídeas, geralmente vem ali no substrato dela vem o musgo. E o musgo, gente, se a gente não tomar cuidado, faz com que a gente perca a nossa planta. Essa planta ela já tinha uns 3 anos comigo, já tinha florescido 3 vezes. Tava linda. Tinha chegado mais do que o tempo de eu trocar essa planta e eu não fiz isso. Com o excesso de calor e com esse substrato aqui, que depois que eu fui ver, olha, aqui, gente, eu vou tirar aqui para vocês, ó. Olha aqui, gente, olha isso aqui, ó. Um chumaço de musgo esfagno que ele ficou emborrachado, parece uma borracha, gente. Isso aqui fazia com que a planta não secasse mais. E é isso que acontece com a nossa planta se a gente deixar dentro de casa sem o uso correto, tá? Da rega e sem trocar a planta, sem mudar a planta. Dificilmente eu vou conseguir recuperar essa planta, eu vou tentar, mas eu vou ter dificuldade muito de recuperar, porque a planta simplesmente apodreceu. Vou mostrar aqui, olha aqui a folha, como é que ela fica, tá? Isso aqui chama podridão negra, por causa desse excesso de umidade que tinha nessa planta. Podridão negra, deixa a folha mole, ó, molenga, tá? Bem molenga, fica feia a folha, ó. Como se tivesse cheia de líquido. Acabou para essa planta. O que vai acontecer? Essa planta dificilmente não vou conseguir recuperar. Porque quando a podridão negra ataca a nossa orquídea, acontece isso aqui, ó. As folhas caíram todas, foram caindo uma por uma, gente. E eu não tive o que fazer. Coloquei para fora de casa, tentei, mas a doença já tinha consumido com a planta. Por excesso de água e não ter trocado essa planta depois da sua floração. Primeiro ano, segundo ano, troque a sua planta, se você não quiser perder ela, e você vai poder cultivar essa planta dentro de casa. Tá certo, gente? Então, uma das dicas. A planta que nós vamos ver agora é um vídeo que eu gravei do passo a passo, inclusive do replante de uma planta desidratada. Os passos que você tem que tomar, tá certo? Então, vamos lá ao vídeo da nossa outra planta para você ver o que você pode fazer para não perder a sua planta. E esse é o objetivo de todas as pessoas que cultivam uma planta. A gente quer que dure bastante, né? Então, se seguir essas dicas, essas dicas que eu estou passando para vocês, vocês vão conseguir manter as plantas de vocês. Olha aqui, ó, gente.
o estado que essa planta se encontra. Olha as folhas dessa planta. Completamente desidratada. Olha aqui, que triste. O ponto que essa planta chegou. A planta, olha só. As raízes, ela já tá saindo por si só do vaso. Então a gente vai limpar essa planta. Se vocês observarem, o enraizamento tá todo fora. O enraizamento tá todo fora. Olha aqui, inclusive saindo aqui por cima das folhas. Aqui era a haste floral seca. A gente não pode deixar uma planta chegar nesse estado. Então, o que que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai tirar essa haste floral seca, cortar. Essa tesoura já foi esterilizada. Vou colocar aqui, jogar aqui uma canelinha em pó, só para dar uma protegida aqui onde eu cortei. Para selar aqui e a planta não ficar mais doente ainda. Agora, a gente vai colocar essa planta que está desidratada, completamente desidratada. A gente vai hidratar essa planta. O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui nessa bacia 1 litro de água e eu gosto muito de usar o extrato pirolenhoso. Tem um vídeo no meu canal falando dos benefícios desse extrato. Tá? Fungicida, bactericida, enraizador, é maravilhoso. Extrato milenar. Uma tampinha dessa eu vou colocar num litro de água, tá? E só. Vamos misturar. Vamos misturar e vamos colocar a nossa planta para ela hidratar aqui dentro, tá? Eu acredito que eu vou deixar essa planta hidratando até amanhã aqui, porque essa planta é muito grande e amanhã a gente vai continuar o nosso trabalho com ela. Amor. E amanhã a gente vai ver como ela se encontra e vai continuar a trabalhar com ela. Hoje vamos mostrar o resultado da hidratação que fizemos nessa planta. Gente, você já vê a diferença, gente, olha só. Olha a hidratação, gente, olha como ela tá. As raízes nem se fala. Olha aqui que coisa linda que essas raízes estão aqui. Bem hidratadas, olha só. Tão verdinhas, gente, tudo porque essas aqui ficaram por fora, ó. Mas eu queria deixar as desidratadas mesmo dentro, porque essas de fora estão bem até. Para mostrar para vocês que a gente vai ter que fazer a limpeza na planta e sem saber quais raízes estarão boas, a gente não pode ficar cortando de qualquer jeito. Então, olha, aqui está mostrando já para nós, né, a quantidade de raízes que estão boas, né? Quer dizer, essas raízes verdes a gente não tira nada, mas essas raízes aqui que estão, ó, que nem uma esponjinha já, ó, completamente feias, ela não hidratou mais, gente. Então, o que que vai acontecer? A gente vai ter que limpar essa planta toda, tá? Fazer a limpeza bem feita nela, e aí a gente vai mostrar para vocês, tirando toda essa raiz feia, tá? A gente não vai tirar com vocês porque vai demorar muito, mas vocês estão vendo aqui como a gente faz, olha. Essa raiz aqui tá boa, ó, gente. Ela tá branca, mas ela tá boa, ela tá bem durinha, ó. Tá bem durinha mesmo. A gente só vai fazer a limpeza nessa parte aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, melhor, ó.
nessas raízes desidratadas, ó, tem bastante aqui raiz desidratada, ó, que a gente puxa, só fica o fiozinho, ó, fica só o fiozinho, isso aqui já era, porque essa planta, coitada, demorou muito tempo para a gente fazer o replante dela, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Vamos à limpeza então dela e a gente volta. Isso aqui tudo foi a limpeza feita nessa planta, gente. Olha só o estado que ela estava com essas raízes podre. Então, o que que ia acontecer? Aos poucos, essa parte aqui também ia indo, quando a gente visse, eu ia perder essa planta. Então, a gente pode ver aqui, esses machucados aqui na folha, foi uma chuva de granizo que teve, e pegou aqui, machucou um pouco. Mas aqui tá vindo uma folha nova, linda, ó. Tá lindíssima, as folhas estão bem agora, bem hidratadinhas. E agora vamos ver o plantio, onde é que a gente vai fazer. Ó, essas raízes aqui, gente, eu não tirei porque elas estão bem durinha, tá? Ela tá branca assim, mas ela tá durinha, elas estão assim com vida, né? Então a gente não tirou, tiramos só as raízes podres, tá? As raízes feias. Eu achei incrível a hidratação, como ficou bem verdinha essa parte aqui, que estava toda feia, né? E agora ela vai ser salva. Assim você também pode fazer com a sua planta quando estiver desidratada, quando você demorar a fazer o replante. Esse é mais um passo, é um dos passos, né, que a gente está ensinando vocês. Então vamos ao plantio dela. Então vamos usar aqui o mesmo processo que eu fiz nessa planta aqui. Eu fiz o vídeo junto com vocês, o replante dela. E ela tá linda, olha só, gente, folha nova, tá bem bonita, olha só as raízes lá, né? Então, como essas plantas são bem parecidas, as duas, ó, o tamanho, tudo, ó. Então, vamos fazer o replante igual com ela, visto que já deu certo na outra. Vamos botar aqui dentro do nosso vaso, visto que ele é pesado, um pouco de isopor, né? Os pedaços de isopor grandinhos. E aí, vamos colocar o substrato. Substrato aqui dentro do vaso, tá? Agora, vamos acomodar a nossa planta. Colocando essa frente dela, vamos botar aqui, ó. O vaso vai ficar pendurado assim na parede. Então, a frente da planta tem que ficar assim. Tome sempre muito cuidado quando for regar, para a água não tocar aqui dentro e ficar acumulada a água para apodrecer as folhas. Então, você vai ter que regar sempre, de preferência, só o substrato ali, né? E as folhas, de vez em quando, você faz uma limpeza, tá certo? Então, aqui, ó, vamos pôr o resto do nosso substrato. Não vamos também empapar muito de substrato, ó. Botar um pouquinho aqui na frente, ó. Já tá bom. E não deixar o vaso muito cheio, tá, gente? O segredo, não deixe o vaso muito cheio, mas também não vamos deixar a planta desse jeito, né? Uma planta enorme desse jeito, grande assim, só com musgo e casca de coco. Olha só, se essa planta não ia perecer. Então, o que que a gente tem que fazer? Passou a floração, deu tudo certo? Puxa vida, faça o replante. Replante sua planta novamente. Porque ela, quando tu compra, ela vem assim, gente. Sempre com musgo, casca de coco. Isso aqui dá muito fungo. Essa aqui eu só não perdi porque ela estava ao ar livre.
num canto ali, porque se ela tivesse dentro de casa, ela já tinha perdido ela há muito tempo, tá certo? Então tá aqui a nossa planta, uma planta recuperada, ela vai ficar muito bem. E aqui está a nossa menina. Uma coisa que você não pode esquecer é tutorar a planta, tá? O tutor é essa varinha, ó. Essas varinhas de churrasquinho a gente compra no supermercado. Sabe aqueles espetinhos? Você pode comprar aquelas varinhas de espetinho. Então, vou pegar essas duas varinhas, igual como eu coloquei nessa aqui, né? Que tá, vocês estão vendo que ela tá bem, com folha nova, bonita. E vamos colocar essa folhinha aqui, ó. Enfiar na lateralzinha da planta, o mais perto possível, tá? Pra gente poder pegar aqui, ó. Aí enfia aqui dentro. E pronto, ele já prendeu ali, né? Vamos deixar muito apertada para não... Para a planta não sofrer muito. Olha só, olha como ela ficou bem. Né? Bem pezinha, folha. E assim ela vai se desenvolver muito bem. Tá bom. Lá o vídeo sobre e o replante da orquídea estressada com falta de rega. Outra planta agora que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Era igual essa, tá? Essa aqui era igual. Só que essa aqui também tá com problema, tá, gente? Ela tá com excesso de umidade, porque também tá atolada no musgo esfagno. E dentro de casa, essa planta aqui não vai sobreviver se eu continuar, tá? Vocês viram que ela floriu há pouco e ela não vai. Então, observe, vá lá na sua planta. Vá lá, você tem uma orquídea Phalaenopsis? Vai lá agora, vê como é que ela tá. Vê se tem bastante musgo assim, ó, na sua planta. Se ela tá plantada, essa aqui tá toda plantada no musgo. Elas gostam de um pouco de umidade? Gosta, mas essa umidade, ela tem que secar. Ela precisa secar, ela não pode ficar direto, a planta não pode ficar totalmente seca direto. Porque senão ela vai adoecer e você vai perder a sua planta. Então, quando a planta, comprou uma planta, tá assim, uma orquídea, corre, vai lá, troca esse substrato. Troque o substrato para você continuar tendo a sua planta. Essa aqui a gente vai trocar para o vídeo não ficar muito grande. Eu já mostrei para vocês aquele vídeo daquela troca que a gente fez da orquídea estressada, passo a passo. E essa aqui com excesso de rega só, a gente vai trocar urgente para ela também não sofrer e a gente não perder, que nem... Infelizmente, eu perdi essa planta aqui. Quanto à rega, né? Aí você diz assim, mas e aí, como é que eu vou regar então? Se eu posso regar ela demais, afogar ou faltar água? Uma coisa importante para você que cultiva orquídea dentro de casa. Você comprou orquídea, não conhece o substrato que ela foi plantada. Dá uma olhada ali. Tem muito musgo? Então, uma das coisas importantes é você ter um borrifador. Ao invés de molhar a planta totalmente, regue com o borrifador. Não conhece? Não sabe como tá lá embaixo, se tem muito musgo ou não? Borrife. Faça só o fato de você borrifar a água dessa maneira já vai ajudar a sua planta. Quando você conhece o substrato que ela foi plantada, aí sim,
Deixe a água correr, uma água corrente, e molhe a sua planta bem. Se não, só o borrifador. Conheço pessoas que mantêm elas só com o borrifador. É interessante para gente que não conhece de que maneira a nossa planta está plantada, tá certo? Agora, se você plantou ali, sabe que foi plantada no substrato que você tem o hábito de usar, sabe qual é, sabe como ele funciona, né? A gente tem muito vídeo no canal mostrando sobre substratos. Pronto, molhe, regue totalmente a sua planta até a água correr embaixo. Tá certo, gente? Mas se inscreve aí no canal, dá a sua opinião, tá? Manda uma pergunta, faça o seu comentário, quem sabe semana que vem o comentário pode ser o seu. Esse era o nosso vídeo da semana e espero que tenham gostado das dicas. Beth Mota com vocês mais uma vez. Um beijo a todos da Senhora das Orquídeas.